Olá, tudo bem? Aqui é o André. Resolvi gravar esse vídeo aqui para você que trabalha com projetos sociais ou gostaria de trabalhar com projetos sociais e ainda não conhece muito sobre indicadores, né? Os indicadores sociais que sempre pedem no processo de elaboração de projetos, né? Então, eu trabalho há um tempo com projetos sociais, na parte de elaboração, já coordenei equipe, enfim, em diversos processos relacionados a esse contexto dos projetos sociais. E toda vez que você vai elaborar um projeto, seja num plano de trabalho, tudo, é bem importante você trabalhar com alguns indicadores. Então hoje eu vou falar um pouquinho aqui, de maneira bem resumida e introdutória, sobre o que é eficácia, eficiência, efetividade, né? Dentro do contexto dos projetos sociais e falando de maneira geral sobre os indicadores, né? O que são os indicadores para projetos sociais, né? Você já elaborou projetos, já escreveu projetos sociais para participar de algum edital? Sempre tem algumas solicitações que eles, seja do parceiro, da instituição que vai financiar o projeto, solicitando informações de quais são os indicadores que você vai utilizar para avaliar seu projeto, né? Então, antes de mais nada, né, indicadores são dados, informações que apontam para algo através de sinais, indícios, né? Então, o indicador não é uma realidade do que vai acontecer, apresenta uma possibilidade daquele fenômeno aconteça. Então, você vai ter elementos que vão apontar para aquilo que você quer mensurar. E, e aí você vai percebendo alguns pontos que são importantes dentro do seu projeto social, tudo aquilo que você quer avaliar, e para todos os itens que forem avaliados, você estabelecer esses indicadores, esses sinais aí que vai apontar para que você está atingindo o resultado, você está seguindo o percurso, né, dentro do que você se propõe a executar. Então, quando você for montar um indicador, algumas coisas que eu acho importante, né? O dado, a informação, ela é fácil de se obter. Muitas vezes a gente quer um indicador que trazer muitas informações sobre o projeto, mas ele tem uma alta complexidade para se obter essa informação, né? Então, você avalia, você vai conseguir obter de maneira fácil? É viável, né? Que entra um pouco nesse primeiro ponto, né? A viabilidade de você ter esses dados. Por exemplo, você quer saber informações de todas as famílias com relação à renda. Uma forma é você obter essa informação solicitando isso para as famílias. Outra coisa é você ligar em todos os lugares que esses familiares trabalham, né? Aí já entra até questões éticas, de sigilo, tudo, né? Mas enfim, uma forma extremamente complicada de se obter essa informação, por mais que ela às vezes seja bem importante. Outro ponto é se o dado é mensurável, né? Você vai conseguir medir esta informação, seja ela, esse indicador, seja ela quantitativa ou qualitativa. Tem que ser um indicador, tem que ser algo mensurável. E outro ponto, ele responde às perguntas do projeto, aquilo que você se propõe a fazer, né? Muitas vezes você vai trabalhar com uma população jovem e você queria saber alguns dados de criança, até pode ter uma certa conexão, mas se não tiver respondendo as questões relacionadas aos projetos, às vezes esse indicador não é interessante, né? Então, alguns tipos de indicadores, tá? Você pode encontrar indicadores de processo, ou seja, ele vai medir, né, vai apontar para que você está executando o seu trabalho da forma prevista, né, daquilo que você estava se prontificando a fazer. Indicadores de resultado, né, como o próprio nome diz, ele traz informações sobre se você conseguiu atingir o resultado esperado para a participação para os participantes do projeto. Se seu projeto era incluir profissionalmente adolescentes no mundo do trabalho, a quantidade de adolescentes incluídos vão eventualmente te trazer um indicativo se o seu projeto teve resultado ou não.
Indicadores de impacto, aquilo que, né, costuma se avaliar às vezes a médio e longo prazo. Você não consegue avaliar de imediato no seu projeto, assim que finaliza seu projeto. Você não tem como mensurar muitas vezes se ele produziu o impacto que você estava imaginando. Mas esses é o que realmente trazem avaliações para ver se aquele projeto traz ou não a mudança para aquela sociedade, para aquela comunidade que você se propõe a desenvolver seu projeto. Em alguns lugares você vai encontrar indicadores de avaliação, de monitoramento, né? É, de avaliação e monitoramento, o nome diz, né? Você vai monitorar as ações que estão acontecendo. Isso às vezes não é só para os atendimentos propriamente ditos, mas você, enquanto gestor de um projeto, pode monitorar o processo de compra, você pode monitorar a execução financeira do projeto. Então são dados que você vai acabar monitorando. E a avaliação, né, é todo o seu projeto aí que vai produzir o impacto esperado ou não. Então, alguns lugares eles pedem quais são os seus indicadores de avaliação, como é que você consegue avaliar seu projeto, né? Tem até uma pergunta que eu fiz assim, ó, perfil dos participantes, perfil dos atendidos barra participantes do projeto, que é, né? Em algumas vezes você começa a trazer dados de informações do seu projeto, mas você fala muito só da população atendida. Você não fala muito sobre as ações que você desenvolve, nem o impacto que ele traz para o seu projeto, ou nem o impacto que o seu projeto trouxe para o cotidiano, para a vida dos atendidos, dos participantes aí do projeto. Então isso aqui é só uma provocação, porque eu já vi muitos relatórios que quando vai fazer o relatório de avaliação e monitoramento, ele só traz informações do tipo idade, gênero, né? Ou seja, fica caracterizando um pouco a população atendida ou participante aí dos projetos. Em linhas gerais, quando você for pensar tipos de indicadores, eu penso que tem os indicadores que vão trazer informações da situação atual, os dados da informação atual, aqueles indicadores que você vai monitorar o processo, né, para ver se você tem êxito ou não no desenvolvimento do seu projeto, né, para você não esperar o final do seu projeto para ver que as coisas não estavam caminhando bem. Os indicadores de resultado, para ver se você atingiu os resultados esperados do seu projeto. O impacto, que são aquelas medidas mais a longo prazo, tá? Que você consegue avaliar só mais para frente. E aí, dentro dos indicadores, é muito comum a gente escutar essa terminologia: eficácia, eficiência, efetividade, né? Então, até para trazer um pouquinho da ideia, como que eu percebo essas informações aí de eficácia, eficiência e efetividade dentro dos projetos? Alguns lugares eles pedem quais são os seus indicadores de eficácia, quais são os seus indicadores de eficiência, né? E quais são os seus indicadores de efetividade, né? Eficácia diz mais sobre o que você precisa fazer, né? O que tem que ser feito, né? Então, fazer o que precisa ser feito. Se você tem que atender 100 pessoas, é sua meta de atendimento, e você está atendendo 80, né? Você não está conseguindo ser eficaz, você está com 80% de eficácia do seu projeto, né? Sua meta era 100, você está atendendo 80. Então, dentro do que precisava ser feito, você não está conseguindo fazer todo aquele atendimento previsto, né? Eficiência é fazer da melhor forma possível, né? E uma das formas de se perceber isso, pelo menos eu penso, é fazer algo, assim, dentro do próprio exemplo da população atendida, você tem alguns critérios aí, às vezes, para incluir os participantes no seu projeto. Então você se torna mais eficiente à medida que você inclui as pessoas dentro daquele perfil que era esperado, né? E efetividade é trazer aquilo que realmente vai produzir um impacto, né? O seu trabalho foi efetivo naquilo que se propõe. E são dados, às vezes, para medir a médio e longo prazo. Durante um debate, eu trouxe um exemplo com uma colega que eu acho que pode até, talvez, dar algumas ideias aí para vocês refletirem sobre o que seria a eficácia, eficiência e efetividade, né? É mais ou menos como eu penso, assim, né? Eficácia, né? Você vai lá, tá atendendo, tem que atender 100 jovens dentro do seu curso de iniciação ao mundo do trabalho. Eficiência é você atender esses 100 jovens,
da melhor forma possível, né? Então, você tem, primeiro indicador, número de jovens atendidos. Se você tem que atender 100, você atendeu os 100. Então, você está sendo eficaz no seu trabalho. Eficiência é você atender os 100, oferecendo a melhor formação possível para esses participantes com relação à preparação para o mundo do trabalho. E a efetividade vai se dar no percentual destes jovens que iniciaram, ao terminar o curso, a atuação profissional. Né? Ou seja, os jovens que conseguiram se incluir no mundo do trabalho. Então, ou seja, você, no primeiro momento, garantiu o atendimento do 100, que era para você fazer um trabalho eficaz, você também foi eficiente, oferecendo a formação de maneira adequada, e a sua efetividade se deu à medida em que você conseguiu incluir um percentual interessante, né, ou contribuir para a inclusão de um percentual interessante no mundo do trabalho. Tá bem, essas são só algumas ideias gerais. Eu realmente acho muito importante os trabalhos, os projetos sociais construírem seus indicadores para que o projeto social possa ser avaliado, medido e assim conseguir trazer mais sucesso e melhor atender a população. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Tá bom, pessoal? Qualquer coisa deixem comentários aí que eu respondo e a gente vai trocando ideias aí sobre projetos sociais. Até mais, um abraço. Tchau, tchau.